Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos falar sobre mais 3 povos da antiguidade, os hebreus, os fenícios e os persas. Para começar então sobre os hebreus. Atualmente os descendentes dos hebreus são chamados de judeus. E para eu poder estudar a história desse povo, eu preciso recorrer à Bíblia. Tá? A Bíblia cristã, porque a história desse povo está contida em 5 livros que estão dentro da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Aqui nós não vamos tratar de nenhuma parte religiosa, são apenas as partes históricas. Mas como o registro oficial desse povo está dentro da Bíblia, infelizmente eu não posso fugir, porque querendo ou não, é uma fonte de informação. Os judeus também têm a sua própria Bíblia, justamente com esses 5 livros, e essa Bíblia então é chamada de Torá. Então é ali que eles estudam então a história do seu povo. Da onde que esse povo veio? Então ele veio de uma região que a gente já estudou, que é a Mesopotâmia. Eles vêm de uma cidade específica chamada Ur. Essa cidade ela fica na divisa entre o atual Kuwait e o Iraque, que são as regiões onde se formou a Mesopotâmia. Aproximadamente em 1800 a.C., um profeta chamado Abraão, então ele teria recebido uma mensagem para conduzir o povo hebreu a uma nova terra chamada Canaã, que seria a tal da terra prometida. Então ele parte com o povo hebreu, ele sai da Mesopotâmia e segue para essas terras. Atualmente essas terras, então da tal da terra prometida, pertencem a Israel e é uma das regiões que eu mais tenho confrontos, que eu mais tenho guerras na atualidade. Mas naquela época, quando eles chegam a essas terras, então eles se dividem em pequenas comunidades. Cada comunidade então era chefiada por um patriarca. A palavra patriarca vem de pai, então era um homem. Geralmente o pai de uma família que conduzia aquela comunidade. A comunidade geralmente era uma grande família. Depois essas comunidades elas se unem para poder principalmente se defender, poder se ajudar. Então elas se juntam ao redor de um rei e formam um reino, certo? E isso há mais ou menos 1700 a.C., tá? 1750. Lá em 1700 a.C., aproximadamente, toda aquela região, logo no início da formação do reino, então eles passam por um período de muita seca e muita fome nessas terras onde hoje então é Israel. Então eles são obrigados a migrar novamente. Então o povo hebreu ele migra para o delta do rio Nilo. O que é isso? É quando o rio Nilo ele se torna extremamente largo e encontra o mar Mediterrâneo. Então seria bem ao norte do Egito. Quando eles chegam nessas terras, ali existia um povo específico que as dominava, que eram os Ixos. E os Ixos, eles eram um povo muito amigável, então eles receberam muito bem os hebreus, e os hebreus poderiam ficar nessas terras o quanto de tempo que fosse necessário, até que a sua terra novamente estivesse apta, principalmente por causa da agricultura. Mas, durante esse período, o Egito ele reconquistou essas terras. Tá? Então foi por um período intermediário, que a gente já estudou, né, do Egito. Então o faraó ele volta a assumir o poder dentro do Egito e toma essas terras de volta. E o povo egípcio já não era tão amigável ao povo hebreu. Então os hebreus nessa época eles foram feitos escravos. Eles ficaram durante praticamente 500 anos como escravos dentro do Egito. Até que aparece um novo profeta chamado Moisés. E esse profeta então começa a conduzir o povo hebreu de volta à sua terra prometida, que seria atualmente as terras então de Israel e uma parte da Palestina. Quando eles fogem do Egito, eles começam algo chamado êxodo. A palavra êxodo se chama fuga. Tá? Significa fuga. Então eles saem, eles fogem do Egito e voltam para a terra prometida. Só que como eles saem fugidos, os egípcios vêm atrás e eles querem capturar eles de volta. Então eles tiveram que pegar vários desvios, passar por vários caminhos diferentes até poder voltar para a terra prometida, tudo para fugir então dos egípcios. Durante esse período aqui, contam então as histórias cristãs que lá num lugar chamado Monte Sinai, esse monte ele existe, tá? E lá então o Moisés teria recebido de Deus as tábuas com os 10 mandamentos, tá?
Se isso realmente aconteceu dessa forma ou não, historicamente a gente não tem como provar, tá? Mas segundo os escritos e segundo as crenças cristãs, então isso realmente teria acontecido, tá? E também nesse meio tempo teria acontecido a famosa travessia do Mar Vermelho, que foi o que permitiu então que os hebreus pudessem fugir dos egípcios. Essa travessia realmente teria acontecido e ela pode até mesmo ser explicada através da ciência. Deixei alguns links ali de vídeos e reportagens, então que contam um pouco mais sobre como teria acontecido a travessia do Mar Vermelho e aonde teria acontecido, porque existem 3 hipóteses para isso, né? 3 locais diferentes do Mar Vermelho onde que isso poderia ter acontecido. Quando eles voltam para a Terra Prometida, lembrando, atualmente Israel, Palestina, então existiam outros povos morando nessa região. Imagina, eles ficaram por mais de 500 anos fora. Então eles precisaram lutar para reconquistar essas terras. Então os hebreus eles se dividem em 12 tribos. Cada tribo é conduzida por um juiz e cada tribo então seria responsável por reconquistar uma parte então da Terra Prometida. Quando essa reconquista termina, eles novamente decidem entregar todo o comando a um rei, como aconteceu lá no início quando eles chegaram na Terra Prometida. E o primeiro rei então dos hebreus, pós-fuga, pós-êxodo então do Egito, foi Saul. Ele assumiu em 1010 a.C. Depois dele então assumiram os filhos, netos, tá? Então, primeiro foi Davi, então ele conquista toda a parte da Palestina e faz com que Jerusalém se tornasse a capital então do reino hebraico. Depois dele veio Salomão. Salomão ele é bem conhecido dentro das histórias cristãs, pois ele teria sido o cara que fortaleceu o exército, fez com que os hebreus tivessem muitas terras sob o seu domínio, que eles dominassem uma grande parte do comércio, fez grandes obras. Mas para sustentar tudo isso aí, ele precisou cobrar impostos. Gente, nada sai de graça, né? Então, para ele poder sustentar as suas obras, para ele poder sustentar o reino, poder pagar um bom exército, ele precisou aumentar os impostos sobre a população. E aí, então, a população não gostou muito disso aí. A maior de todas as obras feitas por Salomão foi o famoso Templo de Salomão, lá em Jerusalém, onde teria sido guardado a arca, contendo as 2 tábuas com os 10 mandamentos que foi entregue para Moisés. Esse templo ele não existe mais, ele foi destruído por 2 vezes durante a história e hoje resta apenas uma parte de um muro, que é conhecido pelos judeus e por nós também, mas mais especificamente porque ele é da cultura judaica, que é o Muro das Lamentações. Então o Muro das Lamentações ele é uma parede do antigo templo de Salomão, onde eles lamentam porque depois do rei Salomão, o povo hebreu acabou se dividindo e nunca mais se uniu. Então, eles veem esse templo justamente como esse templo ali como uma lamentação que depois da sua construção e destruição, eles nunca mais se uniram. Aqui no Brasil nós temos um templo de Salomão também, ele foi construído em São Paulo, construído pelo pastor Edir Macedo. Lembrando, aqui nós não vamos tratar de nenhuma parte religiosa, mas sim da parte da construção. Então ele é uma mega construção, tá? É um espaço que consegue abrigar 10.000 pessoas sentadas, é muita coisa, tá? E ele é um templo muito maior do que o templo original. Então eu também deixei vídeos ali para vocês assistirem. Lembrando, não vamos tratar aqui de parte religiosa, isso não nos compete, mas sim da parte histórica. E querendo ou não, a construção desse templo faz parte sim da história, ele é uma mega construção, tá? Então tem ali os detalhes de como ele foi construído e tudo que foi gasto, né? Tudo que foi usado também para a sua construção. Muito bem, mas voltando à história antiga, então, depois da morte de Salomão, em 930 a.C., os hebreus eles se dividem em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Por que aconteceu isso? Por causa da sucessão do poder. Então, existia uma parte dos hebreus que queriam que o filho de Salomão, então, assumisse o poder. E uma parte queria que não,
Porque como Salomão acabou aumentando muitos impostos em cima da população para pagar as suas grandes obras, querendo ou não, ele trouxe opressão. Então existia uma grande parte dos hebreus que não queriam mais que o filho o sucedesse, queriam sim que houvesse uma nova monarquia no poder. Não tinham confiança no filho de Salomão. Então houve essa divisão dos hebreus, houve a criação do reino de Israel, que ficava ao norte, formado por 10 tribos, que eram a favor de uma nova monarquia, e o reino de Judá, então, era formado ao sul, com 2 tribos, que era a favor, então, que o filho de Salomão assumisse o poder. A gente sabe que tudo que é unido é forte, e tudo que se desfaz, tudo que se divide, se torna mais fraco. Então, ali não foi diferente. O povo de Israel, os hebreus, acabaram se dividindo, tornaram-se fracos, e aí acabaram sendo dominados por vários povos. O reino de Judá, que era o reino menor, ele acabou em 587 a.C. E aí, então, depois dele, todos os hebreus acabaram virando novamente escravos. Eles foram levados para a Babilônia. Foi o período, então, que a Mesopotâmia, então, nesse período conhecido como o reino da Babilônia, o Império Babilônico, acabou conquistando essas terras. E os hebreus foram levados para a Babilônia, então, como escravos. E os hebreus veem até hoje, que são os atuais judeus, como o cativeiro da Babilônia como um castigo de Deus, tá? Por eles terem deixado muitos comandantes assumirem, oprimirem o seu povo, fugir do que seria o princípio deles, que eles tinham ganho uma nova terra para ser o tal do povo de Deus. Aí eles viram que aquilo lá, como eles não seguiram os princípios, eles veem aquilo lá como um grande castigo. Depois da Mesopotâmia, eles foram dominados pelos persas em 539 a.C. e por vários outros povos, até que no ano de 70 já depois de Cristo, então eles foram definitivamente dominados pelos romanos. E quando eles foram dominados pelos romanos, eles acabaram fazendo um novo movimento chamado diáspora, que é quando eles acabam se espalhando pelo mundo, tá? Eles nunca mais se tornam um reino, um povo realmente unido em uma única terra. Também deixei ali um vídeo, deixei então uma reportagem falando um pouco mais sobre essa diáspora, tá? Então, as terras dos hebreus atualmente correspondem a um país chamado Israel, tá? Israel, então, ele seria um estado independente judeu criado em 1948 pela ONU. Só que Israel foi criado, aí a Palestina também queria as suas terras próprias, e aí começou um conflito que um começou a pegar terra do outro, e esse conflito se estende até a atualidade. Também deixei uma reportagem ali, que eu na verdade na época eu assisti ela e hoje eu encontrei ela no Globoplay, que é uma reportagem do Caldeirão do Huck, onde o Luciano Huck ele visita essas terras e entre 10 e 15 minutos dessa reportagem ele explica exatamente como que funciona então o conflito dessa região. Não precisa assistir tudo, tá? Porque ela é uma reportagem de aproximadamente 45 minutos, tá? Claro, quem tiver interesse, ela é muito legal, né? Mas entre 10 e 15 minutos ali é o tempo onde ele mostra realmente de uma maneira bem fácil como entender o conflito nessa região. Então, os hebreus atualmente são os judeus. Vou falar um pouquinho das características, também deixei uma coisa de material extra ali para vocês. Então, os judeus, eles são o primeiro povo considerado monoteísta, o primeiro povo a acreditar em um único Deus. Aliás, né, as histórias, para quem crê, né, quem é cristão e crê que Jesus Cristo tenha existido, Cristo era judeu, tá? Foi a partir do judaísmo que se formou o cristianismo. Cristianismo é qualquer religião que acredita que Cristo tenha existido, certo? Os judeus também têm suas próprias igrejas, que são chamadas de sinagogas. Eles têm um livro sagrado, então, que é chamado de Torá. E eles têm um símbolo, os homens, né? Então eles usam um gorro na cabeça chamado de kippá. Também deixei então uma coisa de material além para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa religião. Porque quanto mais a gente conhece as diferenças culturais e religiosas, mais a gente também as respeita. E como a gente falou até mesmo em sala ainda, né? Respeito acima de tudo. Posso não concordar com algumas coisas, mas eu preciso, sou obrigada
a respeitar, assim como eu também quero respeito, certo?